Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. E hoje eu tenho a honra de conversar com quem faz parte de uma das principais instituições, se não for a principal instituição da história da nossa cidade. Claro que eu falo dela, a magnífica reitora da Univale, Lissandra Rocha. Lissandra, primeiramente, seja muito bem-vindo. É uma honra do tamanho do mundo poder receber uma pessoa da sua grandeza, da sua magnitude aqui no Resenha Cast. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende do horário de quem está nos acompanhando vai assistir. Seja muito bem-vindo. Um prazer todo meu, né? Estar aqui, poder trocar uma ideia, conversar um pouco. Então, para mim é que é uma honra conversar. E, doutora, em relação à questão da sua função como reitora, enquanto reitora da Univale, e eu imagino... Quero fazer essa indagação para você. Qual é a sensação de ocupar um cargo tão importante dentro de uma instituição que me faltam palavras para poder caracterizar o nível de importância que a Univale tem para a cidade de Governador Valadares? E você, como reitora já há 6 anos, qual que é o tamanho da satisfação e também da responsabilidade? Trabalhar na universidade, eu falo sempre que não tem preço, né? O nosso trabalho, né, ele transforma vidas. E no dia a dia são, né, inúmeros desafios, é muito trabalho, mas toda vez que eu participo das colações de grau, eu falo, gente, não tem preço mesmo ver o brilho nos olhos, a emoção da família. Então, assim, poder trabalhar numa instituição que realmente transforma a vida, não só dos alunos, mas também das famílias, sim, isso realmente é engrandecedor. Eu diria que é o maior e o melhor legado, né, que eu posso fazer e posso entender que deixo na minha história de vida, de que realmente dedicar para que essa transformação ocorra, né? E assim, quando eu recebo os calouros, que eu digo a eles, olha, né, é muito bom fazer parte dessa etapa da vida de vocês. E também pensando que logo, logo eles vão passar um período ali dentro. A Univale acaba sendo a casa de muitos, sim, deles, né? Nós temos alunos que chegam ali 7 da manhã, só vão sair às 9 da noite. Então, ser parte mesmo da história deles e também um pouco do que eles deixam conosco, claro, né, ao longo desse tempo que passam na Univale. E em relação à sua função como reitora, na parte prática, e você tocou num ponto interessante, né? Quando você se faz presente nas colações de grau. E quando a gente, quem nunca foi numa colação de grau, seja da própria pessoa que está ali formando, ou de algum amigo, de algum parente, de algum conhecido, de algum colega de trabalho, sempre escuta o nome da magnífica reitora Lissandra Rocha. Só que aí muitas pessoas podem pensar, nossa, mas ela só participa da colação de grau e vai embora? Não, tem muitas outras funções. E justamente nessa questão da parte prática, quais são as funções, como é que é a rotina de uma reitora dentro da Univale? A reitora cuida de todo o aspecto acadêmico, né, de todos os cursos. Então, quando você pensa que são mais de 30 cursos de graduação, presenciais e à distância, são inúmeros cursos de pós-graduação, a gente tem um mestrado. Então, todo o aspecto pedagógico, acadêmico, né, o registro acadêmico de todos os alunos. Então, toda essa coordenação de todo esse aspecto acadêmico é da reitoria. Então, quando a gente solta um edital de um processo seletivo, abre um edital de transferência, né, antes disso, houve um pensamento, que cursos que vão para o ar, né, qual a matriz curricular que atende esse mercado. Então, constantemente a gente vai revisando, né, as matrizes, os conteúdos que estão sendo ensinados. Sim. Constantemente a gente revisa a metodologia, faz capacitação com os professores, porque num mundo em constante mudança, a gente tem que se adequar. Claro. Então, todo esse aspecto acadêmico, né, sou eu que, junto com uma equipe gigantesca, obviamente, né, as decisões de compras de livros, de aquisição de software, de materiais que são especificamente da área acadêmica, né, dentro de um laboratório, o que a gente vai estar usando de diferente nesse laboratório, né, considerando aí as questões digitais, né, softwares de novidade. Agora mesmo eu estive num congresso internacional de educação à distância para conhecer softwares diferenciados para
agregar na metodologia dos cursos. Então, assim, realmente tem todo um trabalho, né, de bastidores até chegar, então, finalmente, na colação de grau. E, assim, eu diria que a colação de grau é o ápice, né? Eu tenho sempre o hábito de fazer uma cerimônia de receber os calouros. Sim. É o primeiro contato deles comigo. Mas quem me conhece no dia a dia também sabe que o meu jeito de gestão, eu gosto de trabalhar com uma equipe grande de forma muito compartilhada. Então, é uma gestão feminina, claro, né? Eu tenho uma pró-reitora, eu tenho 3 diretoras, mas, assim, sempre de forma compartilhada e também é sempre de porta aberta. Né? Quem me conhece sabe que eu trabalho sempre com essa proximidade. Eu gosto da proximidade com o aluno, com os docentes, com, né, os funcionários em geral. E eu diria que o ápice, né, do meu trabalho é a colação de grau. Né? É naquele momento que a gente vê que todo o trabalho feito no dia a dia gerou um ótimo resultado. E em relação a todo um trabalho, a momentos, como foi a construção da sua carreira profissional até chegar na reitoria da Univale? Eu entrei na Univale em 2001, então são aí 22 anos de Univale. Né? Eu já era formada em Direito, já era inclusive pós-graduada, mas o desejo era trabalhar na Univale. Então, eu entrei na Univale numa vaga de auxiliar administrativo. Eu era auxiliar administrativo no curso de Direito. E ali eu fui me dedicando, demonstrando o meu trabalho e crescendo. Então, né, pude orientar estágio. Depois eu cuidei dos eventos do curso de Direito. Assumi disciplinas. E aí fui galgando uma carreira até assumir a coordenação do curso de Direito. Sim. Né? E depois da coordenação, assumi a pró-reitoria e hoje a reitoria. Então, assim, eu digo sempre que tudo que eu sou enquanto profissional, e principalmente na área da educação, eu devo à Univale. Foi uma construção, aprendi com muitas pessoas ali dentro. Né? Esse também é um perfil da Univale, da universidade. A partilha do conhecimento. Né? O desejo de ensinar é inato. Então, sim, uns ensinam os outros o tempo todo, inclusive, né, os aspectos de liderança. E em relação à liderança, e se tem algo que é muito falado em todo o ambiente corporativo, independentemente de qual segmento que seja, é a questão da gestão de pessoas. E você, enquanto reitora, não tenho nem noção da quantidade de pessoas que você lidera, que você coordena. Como é que entra a questão da gestão de pessoas na Alessandra Rocha, enquanto reitora da Univale? O meu perfil é o perfil conciliador e acolhedor. Então, assim, mas próprio da minha formação, né, da área do direito, eu sempre gosto de ouvir os dois lados. Então, independente da situação, se foi em relação a uma dificuldade de um aluno, de um funcionário, de um docente, eu gosto mesmo de sentar, conversar, acolher, porque... principalmente, eu diria que hoje em dia, né, as pessoas estão um pouco intolerantes, próprio do dinamismo da rede social. Elas querem tudo de forma imediata. A perfeição, ela não existe. Claro. Todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades. E eu penso que o objetivo é ressaltar a qualidade. Então, assim, eu tenho sempre estudado muito sobre o perfil das pessoas. Então, às vezes, essa pessoa ela é muito boa num atendimento, mas ela tem dificuldade ali com documentos. Sim. Já temos outras que são ótimas com documentos, mas tem dificuldade de relacionamento, no atendimento. Então, assim, o objetivo meu, enquanto gestora, é sempre pensar em o melhor daquela pessoa, para também poder direcionar para o melhor lugar em que ela possa estar. Né? Então, tentando mesmo colocar as pessoas no lugar certo. Porque é um desafio realmente. Né? A gestão de pessoas, eu diria que é a parte mais difícil. E no nosso caso, a gente tem os relacionamentos aluno com aluno, aluno-professor, professor com professor, professor com coordenador, coordenadores entre si, funcionários.
Então, assim, né, o técnico administrativo em geral. Então, são habilidades que a gente vai ganhando com o tempo e é preciso ter um pouco de paciência, de tolerância, né? E saber acolher mesmo, porque na maioria das vezes isso eu aprendi muito no curso de Direito. Quando eu coordenava o curso, são cerca de 1.000 alunos. Sim. Então, a gente atendia, às vezes, eu cansei de atender numa noite 15, 18 alunos. E, às vezes, principalmente hoje em dia, com a correria, as pessoas não param para escutar. Então, muitas vezes, o problema está em alguém parar para escutar e o outro poder falar, poder desabafar. Sim. Então, muito da gestão de pessoas parte da comunicação entre essas pessoas. Então, eu acho que é isso que vai, né, avançando e melhorando no dia a dia. Pegando um gancho em algo que você acabou de falar em relação à sua atuação como coordenadora do curso de Direito, se tem uma figura primordial na vida do aluno dentro de uma universidade, independentemente do curso que ele esteja, é a figura do coordenador. E você já foi coordenadora, sabe disso, já sentiu isso na pele, e agora, como reitora da Univale, como é que é a sua relação com todos os coordenadores da Univale? Porque, como eu disse, né, e me corrija se eu estiver errado, é uma das partes principais da formação de quem vai sair da faculdade e ir para o mercado de trabalho. Quem fica no contato direto, né, com o aluno é o professor e o coordenador. Né? São as duas figuras mais próximas dele. E eu falo sempre assim, é bom para mim ter sido coordenadora porque eu sei a realidade deles. Principalmente porque eu coordenei um curso muito grande. Então, assim, eram 22 turmas na minha época. Então, assim, eram mais de 30 professores, né, mais de 1.000 alunos. Então, é difícil, não é? Né? O burocrático, igual eu falei, eu não atendia 1 ou 2 alunos por noite. Eu atendia, às vezes, 15, 18. Então, isso me faz ter um pouco mais de compreensão da rotina e do dia a dia do coordenador. Então, assim, muito do que a gente implementa hoje na universidade, de fluxos, pensando, né, na dinâmica, porque tem uma parte burocrática que, obviamente, eu tenho que cumprir, né? Tem o Ministério da Educação que avalia esse curso, então tem vários documentos que eu tenho que fazer, né? Tem a própria legislação trabalhista. Então, toda a parte burocrática, hoje a gente sempre pensa em dar um pouco de resguardo para esse coordenador, para facilitar o dia a dia. E eu busco muito, assim, a resposta. Claro que eu não tenho todas as respostas, mas eu procuro conversar muito com eles, assim, levando um pouco de segurança. Né? Naquilo que você precisar, estou aqui, posso te ajudar, posso tentar te ajudar de alguma forma. E eu percebo que a grande maioria me tem nesse posicionamento. Né? Ontem mesmo, um coordenador professor, aconteceu uma situação no ENAD, você pode me ajudar? Posso, vamos olhar agora e a gente tentar achar uma solução. Então, é assim, por isso que eu acho que é importante esse contato e essa proximidade. Eu não acredito numa gestão que trabalha de porta fechada, não tem jeito, nós somos a equipe que temos. Sim. Então, eu trabalho dessa forma, nessa proximidade. E eu gosto mesmo, assim, né, desse dia a dia da sala de aula, dos coordenadores. Eu ainda mantenho uma disciplina no mestrado, divido uma disciplina com 2 professores. E eu sempre falo que é o período da semana mais gostoso. Olha. Né? É a pausa estratégica, porque eu fico ali durante aquele momento, né, só por conta ali de discutir com os meninos, de realmente ficar por conta da sala de aula, mesmo que, né, aí fala, é uma sala de aula de mestrado, mas é a sala de aula, é a troca, e essa troca para a gente é que é muito importante. Como foi ser reitora da Univale em plena pandemia? Um desafio gigante, assim, né? Foi um desafio, uma pressão absurda. Todo mundo queria uma resposta, mas uma resposta que ninguém tinha, nem eu, né? Eu, enquanto reitora, muito ansiosa, queria muito ter as respostas, conseguir gerar, como é do meu perfil, que eu gosto de ajudar, de resolver, eu não conseguia resolver. E, assim, nós migramos para o digital muito rápido.
Então, assim, em 3 dias nós fizemos treinamento online com todos os docentes da Univale, cerca de 300 pessoas, sendo... E aí, assim, atuando de forma diferente, né? A equipe de TI migrando tudo para a rede para que a gente desse conta. Contratamos plataformas. Nós somos, assim, de parar numa quinta e na segunda está todo mundo online. Mas isso gerou uma ansiedade absurda. Claro. Então, assim, durante o período da pandemia, houve dias que a gente tinha encontros e reuniões de 7 da manhã às 7 da noite, almoçava no computador. Então, assim, a pandemia, eu falo que ela deixa um legado bom da gente entender que a gente é capaz, que a gente vence os desafios, que a gente consegue utilizar a tecnologia como uma ferramenta importante para nós, mas ela também deixou esse rastro assim, de ansiedade que foi muito pesado. E a prática, quando a gente falou assim, então vamos começar a voltar, né? Mas como é que você volta? E a segurança? Porque assim, uma coisa é você falar assim, né, vamos voltar nós 4 aqui que trabalhamos nessa sala. Não, mas eu estava falando de quase 5.000 alunos Sim. que estavam voltando e como garantir, né, a segurança. Eu sempre me preocupava muito com a saúde. Então, por exemplo, nós tivemos que reanalisar quais seriam os equipamentos de segurança, né? Quais seriam os EPIs da área da saúde. Então, assim, e uma coisa que também eu consegui aprender com a pandemia é que é um passo de cada vez. Não atropela, não faz tudo junto, nem ao mesmo tempo, mas a gente foi devagarzinho, né? Volta um curso, volta outro. Então, vamos pensando se está dando certo. Graças a Deus que passou, mas foi um desafio grandioso, assim. Doutora, hoje em Governador Valadares costumam brincar que a cada esquina que você vai, seja no centro da cidade, seja em algum bairro, você vê algum espaço voltado para a odontologia. E a Univale tem se destacado já há bastante tempo com o curso da odontologia. E você, como reitora da Univale, como você vê a magnitude, a grandeza desse curso que tem exportado tantos excelentes profissionais, não só para a cidade, mas também para outras cidades e Brasil afora e mundo afora? O nosso curso de odontologia tem mais de 50 anos. Então, assim, é um curso que, ao longo desses 50 anos, tem um foco na prática. Então, aliás, esse é um foco da Univale. A gente entende que o aprendizado ele vem com o exercício da prática. Então, assim, nós temos muitos cursos. O curso de veterinário, por exemplo, 50% é prática. O curso de odontologia passa dos 50%. O aluno, desde o primeiro período, ele vai para a unidade de saúde, ele tem que conhecer a realidade da saúde desse município para entender em que ele vai contribuir, como é que ele vai mudar isso. Então, assim, a gente percebe essa inserção da odontologia, seja no país mesmo, nós Sim. temos alunos espalhados pelo Brasil. E, ultimamente, né, eu já sei de muitos egressos em Portugal, nos Estados Unidos. E, ultimamente, eu voltei a gente ver muitos alunos que voltam à universidade pedindo... uma carta que eles têm que levar, com a indicação da universidade, né, para que eles possam exercer a profissão lá. Então, isso é importante porque mostra que a gente está no caminho certo. Que a gente está pensando que na formação desse profissional apto para um mercado que vem cada vez mudando. Né? Hoje a gente tem muito da parte estética da odontologia. Né? Nós temos uma pós-graduação específica em harmonização facial, em orto, em várias áreas. E a gente percebe isso, né? A preocupação do profissional, assim que formar, ele já fazer uma pós e já se inserir no mercado. Também porque, como nós temos muitos campos de estágio, Sim. são mais de 1.000 parceiros, o meu aluno ele logo já entra no mercado, ele logo já vai fazer o estágio. Então, isso também faz a diferença na formação, né? E uma coisa importante, porque às vezes você está fazendo um estágio, mas é um estágio de observação. Muitas vezes é isso. E na Univale a gente tem procurado falar, não é para observar. Por isso que a gente tem muito atendimento à comunidade dentro da Univale. Sim. Porque na hora de atender,
ok, né? É um aluno sempre com a supervisão direta de um professor, tá? Mas quem atende é o aluno. Então, quando o paciente chega lá, ele procura o doutor, que é o aluno. Ele não procura o professor. Porque o dentista dele é aquele aluno. Entendeu? É claro que ele tem uma segurança, porque tem um professor supervisor ali, mas, assim, na maioria dos cursos em que a gente tem atendimento dentro da Univale, esse é o foco. Para esse aluno sentir assim, quando eu estiver no meu consultório, como que vai ser? O que eu vou falar com o meu paciente? Porque tem isso, você precisa ensinar. Né? Então, é essa prática, né, que a gente busca vivenciar. Na área da saúde, essa preocupação que eu coloquei, ela é importante, assim, o nosso aluno, desde o início, ele tem que ir na unidade de saúde. Ele tem que entender qual que é essa rede pública, né, que atende toda essa cidade. E, assim, essa é uma experiência muito legal, porque a gente vê, assim, às vezes a pessoa nunca foi num posto de saúde, não sabe qual que é a realidade. Então, assim, a gente já teve aluno que é da odonto mesmo, que ela falou assim, gente, eu fiquei muito impactada, porque eu fui fazer um atendimento de uma criança, e aí eu falei com essa mãe, não, porque você tem que escovar assim, assim, assado, e o dente da menina não melhorava. E aí ela foi entender, que qual era a realidade dessa mãe? Eram 6 filhos, uma escova de dente. Para os 6. Então, assim, ela mesma falando, gente, a gente tem que conhecer a realidade, né? Aí você ficava falando assim, tem que comer muita fruta. Vai comer o que tem na mesa. Sim. Então, essa realidade eu acho que ela é muito importante, né? E eu acho que é por isso que a gente tem tantos serviços dentro da Univale que a gente faz muito atendimento gratuito mesmo. Porque o nosso objetivo é também, né, enquanto instituição comunitária, contribuir com o desenvolvimento dessa região. E eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado em relação ao curso que eu fiquei por 3 anos e meio dentro da Univale. E é claro, né? É bom deixar claro que se a gente tivesse que ficar aqui falando de todos os cursos e da grandeza desses cursos da Univale, ficaríamos aqui por 3, 4 horas. Mas eu senti na pele isso, a preocupação que vocês têm com o curso de jornalismo, e principalmente porque hoje o jornalismo ele tem mudado bastante e principalmente, por exemplo, a cabeça das pessoas que estão entrando no curso de jornalismo hoje, em pleno 2023, é uma cabeça totalmente diferente de um aluno que entrou na Univale em 2010, 2008, no início dos anos 2000. Qual que é o tamanho da preocupação da Univale com o curso de jornalismo, até porque, assim como a odontologia, a Univale tem exportado aí grandes profissionais que estão fazendo sucesso não só em Governador Valadares, mas em todo o Brasil e também no mundo. A preocupação, primeiro, né, houve uma preocupação em atualizar os equipamentos, né? A gente percebeu que mudou muito. E há uma preocupação de diversificar essa formação, que esse aluno ele possa experimentar o máximo possível para fazer a escolha certa. Então, ele exerce um pouco de TV, ele exerce um pouco do jornalismo escrito, né? Ele exerce um pouco ali na rede social, ele faz o podcast. Então, assim, a gente retomou, por exemplo, a rádio, para que o laboratório de rádio possa realmente fazer essa experiência com os alunos. E, além de diversificar, há uma preocupação nossa, assim, em trabalhar a questão ética, né? A questão do jornalismo puro, né? De entender que é a importância, né, de levar esse conhecimento. Né? Independente do veículo, há uma preocupação, né? Qual é esse conteúdo Sim. que você está levando. E por mais que seja o grande desafio, eu diria hoje, é entender desse conteúdo. Então, assim, é uma preocupação que eu não abro mão e a gente conversa muito, né, com o curso de jornalismo, assim, da escrita, do português, né, porque isso vem se perdendo. Sim. Né, no próprio do movimento digital, e às vezes isso assusta. Então, é um cuidado que eu acho que é importante manter, porque ele não é um preciosismo, é realmente uma importância. Mas, claro, mantendo uma linguagem mais leve, Sim. mais suave. Eu acho que é isso que vem mudando. Né? Mas, assim, a questão o próprio jornal, né, que deixa de ser, muitas vezes, impresso para ir para o online, a rede social. Então, a gente vem trabalhando muitos fundamentos com esses meninos jovens que estão chegando aí.
Mas uma coisa engraçada, que é um perfil mesmo, que chega hoje, que eu acho que é o que vai fazer a diferença, é que esses meninos, é claro que eles têm uma preocupação com o mercado, que eles querem se inserir no mercado de trabalho, mas mais que isso, eles não querem trabalhar só pelo financeiro, eles querem um propósito. Sim. Então, essa juventude hoje é muito interessante porque não quer um estudo por estudo. Eu tenho visto muito isso, eles querem um propósito. Não, eu vou trabalhar, não estou gostando disso, ele não tem problema em trocar, não. Não, deixa e vai para outro, porque ele quer trabalhar, mas quer de alguma forma contribuir. Então, eu acho que isso é uma forma diferente, é algo que essa juventude traz, né? E que também é um desafio para nós, porque nós temos também que mostrar isso para eles. Né? Em cada área, em cada função, ele tem que realmente encontrar esse propósito dele. Né? Quem é Lissandra Rocha? Bom, a Lissandra Rocha é esposa do Hernani, ela é mãe da Naila e do Caio, a Naila formada na Univale, o Caio está aí com 16 anos, caminhando, filha da Ione, que mora comigo, minha mãe, que me ajuda demais. E assim, Lissandra é a pessoa que dedica muito à família, para mim é muito importante esse valor, sem a minha família não teria chegado onde eu cheguei, eles me sustentam. A cada etapa da minha vida, quando eu fiz o mestrado, quando eu fiz o doutorado, sentei na mesa e disse, vocês vão me ajudar? Porque é assim que a gente trabalha lá em casa, claro. Assim, né? com esse foco. Lissandra é a eterna professora que adora a sala de aula e que ama o que faz. Eu realmente tenho muito orgulho de trabalhar na Univale e, além de trabalhar, poder transformar a vida das pessoas. Para mim, realmente não tem preço. Por falar em orgulho, qual é o tamanho do seu orgulho de ter tido um vô que viveu 101 anos e 5 meses? Olha, assim, é uma experiência única. Primeiro que eu morei boa parte da minha vida do lado da casa dos meus avós. Então, eles tiveram uma influência muito forte na minha vida. A primeira palavra que eu falei foi vovó. Então, você imagina a situação. Meu avô é que me fez andar. Foi com ele que os meus filhos andaram. Oh, gracinha. Porque, como eu perdi meu pai muito cedo, eu perdi meu pai em 2001. Então, meus filhos não conheceram meu pai. Então, a referência de vô era o meu avô. Então, assim, mesmo ao final da vida, eu sempre fui, por exemplo, uma vez por semana era o dia de ir lá conversar. E eu gostava das histórias, assim, né? Eu gosto de trocar... A famosa história de vô e vó. E aprender, né? Por exemplo, tem uma coisa que ficou muito forte, porque no final da vida dele, quando a minha avó faleceu, durante 3 anos, minha mãe foi morar com ele. Sim. Então, eu ia lá toda semana, né? Conversava com ele, meus meninos tomavam café lá com ele. E aí, uma coisa que ele falava, eu falava com ele assim, vô, assim, você viveu 100 anos, pensa bem. Você viu, e ele era muito lúcido, Sim. Né? Então, assim, eu falava com ele, você viu o rádio surgir, a TV, Sim. o avião, e ele falava que a professora dele falava um dia assim, um dia vocês vão entrar num negócio que parece um pássaro e vão voar. Aí ele falava assim, ela tinha razão. Fantástico a viagem de avião. Eu falei, mas de tudo isso que o senhor viveu, assim, o telefone, a TV... Viu o Pelé jogar? Viu o Pelé jogar. Que dádiva, né? Então, assim, de tudo isso que o senhor viveu, o que o senhor achou, assim, que foi mais legal, assim? Foi a televisão colorida? Foi o telefone? O que o senhor acha? Ah, minha filha, o quadradinho tá na mão de vocês. Olha isso. Esse quadradinho, ele é fantástico. Eu falava, pensa bem, eu tô aqui, consigo ver a minha bisneta lá em Salvador, Sim. na hora, e ela conversa comigo. E eu vejo. Verdade. Então, assim, é imensa, assim, a experiência. Eu falo que é um orgulho mesmo. E eu participei efetivamente, assim, até o último minuto de vida dele. Então, eu realmente falo, quando eu digo que o valor da família ele é importante, é porque é importante, assim, né? Por exemplo, quando a minha avó estava doente, ele me chamou e falou assim, olha, estou te chamando porque você não mente para mim. Eu falei, não minto. Não vou mentir, isso pode perguntar. Como que está sua avó? E ela estava na UTI, Sim. muito mal. Aí eu falei assim, quem está na UTI tá bom, vô? Não. Tá, não. Pois é, então não tá. Mas ela está tentando. Sim.
entendeu? Mas eu não tinha coragem de mentir, ele sabia disso, né? Então, o valor da verdade, de ser transparente, né? E eu vejo, assim, o quanto que marcou a vida dos meus filhos também, sabe? Eles sentem saudade de tomar café com o Biso, de ir lá. Então, foi muito bom, assim, né? Eu digo que a gente tem que aproveitar as pessoas em vida. Com certeza. Né? Como eu perdi meu pai muito rápido, a gente não pode perder tempo, não. Né? Não pode perder o passeio, não. Tem que aproveitar. Com certeza. Lissandra, você como pessoa ligada diretamente com o direito, como professora e também como reitora, sabe que a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E eu acho que o mais interessante é que as nossas semanas são assim. Às vezes a segunda-feira vai ser linda, maravilhosa, tudo dando certo. A terça vai ser um furacão. A quarta vai ser a continuação da terça. E aí vem a quinta-feira ali, pré-final de semana, e já parece um pouco com o que foi a segunda-feira. São assim os nossos dias, são assim as nossas semanas aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para poder passar por cima dessa adversidade? O mais difícil foi a perda do meu pai. Tem 22 anos e ainda assim eu sinto vazio. Sim. Ele adoeceu e com 39 dias ele faleceu. E assim, foi um momento difícil que eu tive que ir junto com o meu marido, que assim sempre é meu companheiro em todas as horas. Então assim, meu marido esteve comigo e a gente tentando ajudar. Naquele momento o médico disse para eu poupar um pouco a minha mãe. Então eu tive que conduzir algumas coisas. Depois é que ela entrou no processo, mas assim, foi uma perda que fez falta para todos nós. Ele era o nosso esteio, realmente. Foi um pai que ensinou muito, né? E deixou realmente um legado, né? Tem uma coisa que ele falava que, assim, não importa. O trabalho que você fizer, você vai fazer honrado. Mas o mais importante, se for para trabalhar e não contribuir com ninguém, você não trabalha, não. Então, assim, para mim foi o mais difícil, né? Meses depois, eu ainda falava com meu marido assim, falta alguém para falar assim, ó, tudo vai dar certo. Claro que não ia dar, mas ele tinha esse acolhimento, assim, claro, de dizer, olha, fica calma, que tudo vai dar certo. Então, assim, esse foi um momento difícil, foi para mim, foi para minha mãe, para minha irmã e para o meu marido também, que ele tinha ele como referência, né? Meu marido chama minha mãe de mãe, para você ter uma ideia. Olha isso. Então, assim, para nós foi muito difícil. Hoje eu entendo que Deus tem um propósito quando as coisas acontecem, né? Claro que só foi possível minha mãe estar comigo, me ajudar com os meus filhos, né? Mas faz falta. E aí superar é quando a gente se une mesmo. Sim. Então eu nunca deixei de pedir ajuda e de falar mesmo, né? Igual eu colocava com meu marido, sinto falta disso, sinto falta daquilo. Então, é o diálogo, né? E é como você disse, tem o lado bom, tem as coisas boas, e a gente vai se agarrando às boas, sim, né? Para você ter uma ideia, eu perdi meu pai em fevereiro, perdi meu sogro em julho, e minha filha nasceu em novembro do mesmo ano. Que ano intenso, né? E aí, assim, ela foi a parte boa, o dia bom, né? Que veio preencher nossas vidas, e aí foi muito bom. E olha que interessante no sentido de destino. Antes da gente começar nosso bate-papo, você havia me dito que a década de 90 foi uma década muito importante para a sua vida pessoal e profissional. Você casou, formei. E aí chega o ano de 2021 e aí vale 2001, perdão. E aí vale tanto para você e também para o seu marido, né? Você infelizmente perdeu seu pai em 2001 e o seu marido perdeu o seu sogro também no mesmo ano. Parece que Deus tinha ali o encaminhamento da missão deles de verem vocês se casando, crescendo, e aí, né? Deus sabe de todas as coisas. E só cabe a ele. E aí depois vem a sua filha Naila no final de 2001 para meio que dar uma paz, trazer uma leveza. Como é a nossa vida, né? Em contrapartida, como você é mãe de 2, eu acho que eu sei mais ou menos quais foram os momentos. Eu vou dar uma colher de chá, porque normalmente eu pergunto qual foi o momento mais feliz da vida do entrevistado.
Mas como você é mãe de 2 e mãe é mãe, quais foram os momentos mais felizes da sua vida? Com certeza, né? O nascimento, ele traz... Eu falo sempre isso. Às vezes a pessoa está tensa que vai ter um filho. Eu falo, gente, um filho transforma a vida da gente. É tudo de bom. Criança sempre traz o novo. É um refrigério, né? A Naila nasceu nesse ano complexo, trouxe, né, muita luz. E o Caio, eu defendi o meu mestrado 15 de março, o Caio nasceu 15 de maio. Então trouxe aquela alegria, né? A gravidez da Naila foi uma gravidez tão conturbada, eu tive que ficar muitos meses de repouso. Já a gravidez do Caio foi super leve, trabalhei até na sexta, ganhei ele na segunda, né? Então, assim, os filhos são a nossa realização, Sim. né? E aí, assim, quando eu pude entregar o diploma para a Naila, enquanto reitora, sim, olha, uma emoção fantástica. Tanto que hoje na Univale, qualquer funcionário, professor, qualquer funcionário que tem um filho formando, sim, eu chamo para, junto com o Paraninf, entregar, sim, o diploma. Porque, gente, é a realização da vida, sim, da gente. Né? Ver um filho formar e dizer, olha, formou na instituição que eu trabalho. Então, assim, são momentos muito importantes, né? Eu falo assim, o casamento, o nascimento dos filhos, é o júbilo. E o último momento foi esse, de entregar o diploma para ela. Foi, enquanto reitora, foi uma realização única. Doutora, agora é o jogo das palavras. Eu vou citar alguns nomes e você vai defini-los com uma palavra, ok? Difícil. Quem fala muito é difícil. Hernani Rocha. O amor da minha vida. Naila. Trouxe luz, o equilíbrio. Caio. É um doce de pessoa, né? Enche a gente de amor. Univale. É a minha realização. Governador Valadares. A cidade que me acolheu, que é o meu berço. Aqui nasci e cresci. Lissandra Rocha. Um ser humano que cuida do outro. Muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Sem sombra de dúvidas, é um episódio mais do que histórico, né? Afinal de contas, receber a reitora de uma instituição que faz tanto por pessoas, mas principalmente para Governador Valadares, porque exporta excelentes profissionais e que acabam sendo importantes para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade, enfim. Não tenho palavras para poder agradecer por ter aceitado o convite. Agradeço também a Larissa que está aqui, conto como assessora. Foi uma honra receber vocês duas aqui. Sucesso, até porque o seu sucesso como reitora da Univale é o sucesso de centenas de milhares de pessoas. Muito obrigado e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer, um bate-papo muito gostoso. Eu que agradeço, doutora. Obrigado mais uma vez. O Superi Notícias, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto numa próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Para você ter uma noção, amanhã, sexta-feira, dia 27 de outubro, terei a oportunidade de conversar com Gabriela Fugiara, ela que é líder da Mustache aqui de Governador Valadares. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.